Eu gostaria, nesta manhã, ao contrário do que possam esperar, não vou falar de mais um cooperador de Paulo. Ainda há muitos cooperadores de Paulo dos quais eu poderei falar. Um dos quais deve ser eu, um cooperador de Paulo, dos quais cada um de vós deve ser um cooperador de Paulo, proclamando a mensagem do Evangelho àqueles que nos rodeiam. Mas eu gostava de falar hoje sobre um assunto que me tem ocupado a mente já há algum tempo e que fiz aqui uma compilação de algumas noções erradas que por vezes se tem daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem a dizer sobre vários assuntos. O título desta mensagem pode ser: o que é que o Senhor Jesus Cristo disse sobre determinados assuntos? O que diz o Senhor Jesus Cristo sobre o assunto? Porque por vezes, infelizmente, pessoas que não conhecem nada da Bíblia, mas criam na sua cabeça um Cristo, o seu Cristo ideal. E para muitos, o Cristo ideal é aquele Cristo, aquele Jesus que está sempre do lado deles. Um pouco como vocês já assistiram, se calhar por muito pouco tempo, mas de vez em quando, se calhar, já viram, na Assembleia da República está um deputado a falar e depois normalmente o que é que estão os outros atrás? A dizer, muito bem, apoiado, é isso mesmo, a dar força. E alguns criam um Jesus dessa forma. Um Jesus que aprova tudo aquilo que eu faço. Um Jesus que está aqui sempre pronto a dar-me um abraço e a dizer que tudo vai dar certo. É esse o Jesus que, infelizmente, muitos creem. Num Jesus que não condena, num Jesus que apenas ama, num Jesus que apenas aprova tudo o que a pessoa faz. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção para esse perigo. Porque ele, a dada altura, aos crentes de Corinto, diz, em 2 Coríntios 11:4, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, com razão o sofrereis. Se as pessoas que quiserem acreditar ou criar num Jesus que não é o Jesus de quem a Bíblia fala, com razão o sofrereis. E podem sofrer, neste caso os coríntios estavam a sofrer dano espiritual, não da sua salvação, mas alguns que creem no Jesus errado, para o seu próprio prejuízo eterno, creem no Jesus errado. E mesmo o Senhor Jesus Cristo, a dada altura, diz: quem crê em mim, segundo as Escrituras. Como diz a Escritura. Portanto, nós devemos ir sempre à Bíblia ver o que é que ele diz. E ele próprio deu-nos esse exemplo. Certamente se recordam quando um doutor da lei se abeirou do Senhor Jesus Cristo e lhe disse que farei para herdar a vida eterna. E o que é que ele responde? O que está escrito na lei? Como lês? O próprio Senhor Jesus Cristo diz: vai à fonte. Mas, infelizmente, a esmagadora maioria da população, das pessoas, não querem ir à Bíblia, querem acreditar naquilo que desejam. E muitos falam sobre Cristo, sobre a Bíblia, e claramente não o conhecem. Mas é óbvio pelo seu estilo de vida, é óbvio por várias coisas que dizem que não o conhecem. E é ridículo, eu diria que acho piada, mas é triste, que certas pessoas, algumas figuras públicas, que querem ensinar-nos, têm a arrogância de querer ensinar aqueles que todos os domingos e todos os dias pegam na palavra de Deus para ver o que é que ela diz às nossas vidas. Pessoas que nunca pegaram na Bíblia, têm umas ideias assim muito vagas da Bíblia e querem vir ensinar-nos sobre o que é ser cristão, sobre o que é ser bíblico. Lembro-me, vou dar só apenas um pequeno exemplo. Há alguns anos que a filha do Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, e da Hillary Clinton, que foi candidata à presidência dos Estados Unidos, chegou a dizer, ela chama-se Chelsea Clinton, ela dizia que reverter uma decisão que já tem quase 50 anos sobre o aborto, em que legaliza o aborto em todos os Estados
a pedido da mulher, que reverter essa decisão, ou seja, tornar atrás e deixar que cada Estado decida por si o que fazer em relação ao aborto, legisla a nível local, que seria anticristão. Ou seja, seria anticristão a reverter uma lei que diariamente mata milhares de crianças. Diariamente. É 1 milhão por ano. Só nos Estados Unidos. Então, vêm estas pessoas que não conhecem nada de Bíblia querer ensinar-nos sobre o que é ser cristão, sobre o que é ser bíblico. E alguns dizem assim, Jesus nunca falou sobre isto. E um dos temas mais comuns é sobre a homossexualidade. Jesus nunca falou nada contra a homossexualidade. Então vocês estão aí a falar, a dizer que isso é pecado, que Jesus não aprova. Mas vamos ver o que é que ele diz sobre o assunto. É importante nós vermos o que é que o próprio Senhor Jesus Cristo, que muitos têm como o exemplo máximo da tolerância, da aceitação, o que é que ele diz sobre determinados assuntos. E mesmo que o Senhor Jesus Cristo não diga naquelas letras vermelhas, que algumas Bíblias têm as letras vermelhas, que são as palavras do Senhor Jesus Cristo, nós devemos ter isto em conta. O apóstolo Paulo, a dada altura, o que é que diz? As coisas que vos escrevam são ideias minhas, mandamentos do Senhor. Quem é que inspirou Paulo a escrever? Foi o Senhor Jesus Cristo glorificado. E ele fala do Evangelho que prega, que não recebeu dos homens, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tudo o que está escrito é inspirado pelo Senhor. Glorificado. Mas vamos cingir a nossa análise àquilo que o Senhor Jesus Cristo de facto disse enquanto estava aqui na Terra. Naquelas chamadas red letters, as letras vermelhas que algumas Bíblias põem. E alguns não concordam muito com isso das letras vermelhas, porque tudo o que está nas epístolas é inspirado pelo Senhor. Por exemplo, um tema que hoje em dia já é dado de barato, para assim dizer, já é um dado adquirido, e ai de quem se atreva a levantar a sua voz, a dizer, olha, eu acredito no criacionismo, eu acredito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém que diga isto é garantido que vai ser alvo de chacota. Porquê? Porque o inimigo das nossas almas tem trabalhado ao longo de séculos para desacreditar a palavra de Deus. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre o assunto? Claro que ele estava no início, desde a eternidade passada, e aquilo que está escrito no princípio criou Deus os céus e a terra é inspirado por ele. Mas o que é que ele diz mesmo? Em Marcos 13:19, o que é que ele diz? Acerca da grande tribulação. Diz, naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora nem jamais haverá. O que é que nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que tantas pessoas dizem, as palavras de Jesus foi um grande mestre, não é? O que alguns dizem, mesmo aqueles que não creem na sua divindade, dizem que ele foi um grande mestre. O que é que ele diz? O princípio da criação que Deus criou. E também em Mateus 19:4, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Foi no princípio que Deus fez. Em que é que vou acreditar? No que o Senhor Jesus Cristo disse? Ou no que diz, entre aspas, a ciência? Porque a ciência, muitas pessoas gostam de dizer, a ciência diz, a ciência diz, a ciência diz. A ciência não diz nada. Os cientistas é que dizem. Fazem certas descobertas e depois pressupõem certas coisas que nem sempre são verdadeiras. Vou dar-vos um exemplo. Se a ciência diz, se é verdade que a ciência diz, mas muitas pessoas gostam de dizer a ciência diz. Eu gosto mais de dizer a Bíblia diz. Como dizia o Billy Graham muitas vezes dizia a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Muitas pessoas gostam de dizer a ciência diz, a ciência diz. E desde que começou o Covid, já lá vão quase 2 anos, que isto começou, pensa-se, em setembro de 2019, imaginem, não? Mas aqui em Portugal nós estamos a sofrer as consequências há cerca de ano e meio,
ciência já disse tudo e o seu contrário. Os arautos da ciência dizem não é preciso máscara. A máscara até é contraproducente. Pois a máscara é obrigatória. O confinamento é que é bom. O confinamento é pior. Tudo e o seu contrário. Portanto, nós vamos confiar no que a ciência, entre aspas, no que a ciência diz, entre aspas, nas interpretações que as autoridades, os cientistas fazem, ou vamos acreditar no que a Bíblia diz? Há uma frase muito interessante que eu gosto bastante, que é de um crente chamado Andy Stanley, um crente americano, que diz: o meu professor de ciências disse uma vez que muito do que está escrito em Gênesis é falso. Mas uma vez que o meu professor não provou ser Deus ao suscitar dos mortos, prefiro antes acreditar no que Jesus disse. E nós vimos o que é que o Senhor Jesus disse sobre Gênesis. É extraordinário como ele, em várias passagens, talvez dezenas de passagens, corrobora o relato de Gênesis, que tanta gente põe em causa. E como costumo dizer, nós devemos defender o que a palavra de Deus diz, desde Gênesis 1:1. Não é desde Gênesis 12, quando eu chamo Abraão, porque antes, aquilo é mitologia. E muitos ditos cristãos dizem que aquilo não é bem assim, aquilo é apenas uma forma de ajudar aqueles povos analfabetos a perceber como é que, a ter uma ideia de como é que as coisas foram. Mas o Senhor Jesus Cristo disse. E eu não creio que o Senhor Jesus Cristo seja mentiroso. Porque há o trilema de C.S. Lewis. C.S. Lewis, que era um crente inglês do século passado, ele dizia: não é das duas uma, mas das três uma. Ou Jesus é um lunático, um louco, é que em inglês fica melhor, que é lunatic, liar, lord. Ou é lunático, um louco, ou é um mentiroso, ou é senhor. Das três uma. Ou ele é maluco, que disse coisas que não fazia sentido nenhum, ou era um mentiroso, estava de facto a mentir quando dizia aquelas coisas, ou ele é senhor. E eu vou acreditar no que o Senhor Jesus Cristo diz. Ele, por exemplo, em relação a certos relatos um pouco estranhos na palavra de Deus, como a Arca de Noé, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e o relato de Jonas, o Senhor Jesus Cristo fala. Vamos ver. Em Mateus 24, quando está a falar da grande tribulação, ele diz: nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Tem isto como um dado adquirido, algo factual que aconteceu. E depois sobre Sodoma e Gomorra. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. E diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Isto não é mitologia. E diz em Mateus 12:40, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E mais, ele usa a experiência de Jonas como uma figura do que lhe iria acontecer. Se nós pomos em causa o que aconteceu com Jonas, estamos de certa forma a pôr em causa o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: tal como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, também Filho do Homem irá estar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Portanto, isto é mais complicado do que possa parecer. Tem implicações mais gravosas quando pomos em causa do que possa parecer. Também vamos ceder aqui um bocadinho. Ora, eu não quero que me chamem quadrado, não quero que me chamem retrógrado. Eu vou ceder, vou dizer: está bem, é evolução, tudo certo, a Terra tem milhares de milhões de anos, tudo certo, e não quero que me chamem nomes. Eu prefiro ser chamado louco pelo mundo, que jaz no maligno, do que ser chamado louco pelo Senhor. O que é que o Senhor disse àquele rico que estava com muitos projetos? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Eu não quero ser chamado louco pelo Senhor. Que seja chamado louco pelo mundo
desculpem lá a expressão, é para o lado que eu durmo melhor. E felizmente, eu, com o passar dos anos, já vou encaixando melhor estas coisas. Porque eu compreendo que para os mais novos, para o Filipe, para o João, não é tão fácil. Não é tão fácil chegar à escola. O João já está no mundo do trabalho, se calhar já não é tão difícil. Mas para o Filipe está no meio escolar. Não é fácil chegar ali e dizer, olha, eu acredito na Bíblia. Isto, o quê? Estás a gozar? É esta a atitude do mundo. Infelizmente. Mas nas referências à criação, ao dilúvio, Adão, Eva, Sodoma, Gomorra, Jonas, o Senhor Jesus Cristo menciona-os como pessoas ou eventos reais. E eu vou acreditar no que o Senhor Jesus diz sobre o assunto. Por exemplo, eu lembro-me, minha irmã contava-me, já tem mais de 30 anos, que uma vez, numa aula de história, a professora ou o professor perguntou quem era o primeiro homem. E a resposta, não sei agora o que é que dizem a história, mas na altura era o Australopiteco, não é? Supostamente o primeiro hominídeo. E alguém respondeu, só para a galhofa, Adão e Eva. O primeiro homem foi Adão. Sim, o primeiro homem foi Adão. E foi a risada geral, não é? Mas não é risada, é a realidade. É o que a Bíblia diz. E não é só o que aqueles escritos muito do passado dizem, mas é o que o Senhor Jesus Cristo diz. Sobre a homossexualidade, eu vou tentar abreviar. Alguns dizem, Jesus nunca falou sobre a homossexualidade. Atenção, ele falou sobre, a dada altura, ele fala de uma palavra que é porneia. Que é tudo o que é sexualmente imoral. E vamos ver como ele, de facto, não dizendo a homossexualidade é pecado, vamos ver o que é que ele diz. Mateus 19, 4 e 5. Ele diz assim, não temos lido que aquilo que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Nós já citámos esta passagem. Portanto, deixará o homem quem? Pai e mãe. Pai e mãe. Não diz dois pais ou duas mães. Pai e mãe. E se unirá a quem? A quem quiser? À sua mulher. E serão os dois uma só carne. A relação de casamento restrita a um homem e uma mulher é evidente. Não há aqui outras opções. Depois é extraordinário como, ainda há bocado não vos falei, mas há uma personagem, um ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, concorreu contra o Joe Biden nas primárias democratas, que ele é homossexual e diz estar casado com um homem. E agora até acho que vai adotar uma criança. Ele, volta e meia, gostava muito de afrontar o vice-presidente na altura do Trump, que era o Mike Pence. O Mike Pence não tinha uma tarefa fácil, mas eu creio que ele era um crente verdadeiro. E estava ali um bocadinho, numa situação um bocado difícil. Faz-me lembrar um pouco Naamã, que veio ter com Eliseu e dizer, olha, quando for lá ao templo com o meu rei, olha, não vai ser fácil. E o Eliseu diz, olha, vai em paz. E o Mike Pence, realmente, sendo o vice-presidente do Trump, não era assim uma tarefa provavelmente fácil. Mas eu creio que ele era um crente. Creio que ele é um crente. Mike Pence é um crente genuíno. E então, o tal candidato, ele chama-se Pete Buttigieg, e ele gostava volta e meia de acicatar, chatear o Mike Pence, querendo passar que ele que era cristão. Eu é que sou cristão, tu és um intolerante, tu não és nada cristão. E ele esse até, defende o aborto. E o que é que ele diz para defender o aborto? Com base bíblica, ele diz que a vida começa quando respiramos. Porquê? Porque a Bíblia diz que Deus soprou neles o fogo da vida. Ou seja, quando as pessoas respiram pela primeira vez, fora do ventre da mãe, aí é que começa a vida. Imagina, é torcer as Escrituras para a nossa conveniência, para a conveniência deles. Infelizmente, estas pessoas não conhecem a Deus. Têm-se umas ideias vagas do que é que a Bíblia diz, nas partes que lhes interessa, vão àquela partezinha do versículo e vão buscar. E pegam naquilo e formam toda a sua maneira de pensar à conta daquilo. A transexualidade
é claro, daquela passagem que eu disse, porque alguns dizem, Deus fez-me assim. Mas como é que diz? Não temos lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. E diz que era muito bom. O sexo é binário. Isto é bíblico e é científico. Mas cada vez mais vamos ver isto a ser posto em causa. Uma série de géneros e de confusões, porque Deus criou o homem perfeito, mas o homem busca muitas invenções. Há aqui uma outra frase que eu gosto bastante, que é: no ensino básico, ensinaram-me que um sapo transformar-se num príncipe era um conto de fadas. Conto de fadas do sapo que se transforma num príncipe. Na universidade, ensinaram-me que um sapo transformar-se num príncipe é um facto. Ou seja, pode acontecer. Infelizmente, quando se chega à universidade, é que se vai... Infelizmente, as universidades... Também depende das universidades, mas são um centro de doutrinação do diabo. Não vou dizer, não vão para a universidade, não vou dizer, não vais para a universidade, porque senão vais ser doutrinado pelo diabo. Não. O diabo trata de tentar doutrinar-nos por muitos meios, mas na universidade é um meio onde as pessoas estão fora do seio familiar e, infelizmente, são muitos os casos, pelo mundo fora, de jovens que viveram dentro de uma certa proteção familiar e de igreja e vão para fora e depois é uma desgraça. Porquê? Porque vão para a universidade e põem em causa tudo aquilo que aprenderam até ali, incluindo que um sapo se pode transformar num príncipe. Porquê é que ele diz isto? Porque hoje em dia dizem que um homem pode transformar-se numa mulher, ou uma mulher pode transformar-se num homem, ou transformar-se numa coisa que não é nem homem nem mulher, não é nem carne nem peixe. Tremendo, tremendo. E eu tenho dito isto algumas vezes. Se eu há 10 anos dissesse um homem não pode ser mulher, as pessoas olhavam para mim e diziam: olha, mas o que é que estás para aí dizer? Isso é óbvio. Hoje eu atrever-me a dizer isso, por exemplo, se eu tivesse Twitter ou Facebook e escrevesse isso, se calhar vinha a minha conta cancelada ou tinha a polícia a bater à minha porta no dia a seguir, como já aconteceu no Reino Unido. No Reino Unido, uma senhora foi visitada pela polícia por causa de publicações nas redes sociais que eram ofensivas para a comunidade LGBT. Portanto, o mundo vai tornar-se cada vez mais complicado neste aspecto. Casamento ou ajuntamento? Não é a mesma coisa. Alguns dizem, incluindo no meio dito cristão, evangélico, pessoas que estão em comunhão em igrejas locais, próximas de nós, que dizem que não é um papel que vai fazer a diferença, eu não preciso de casar. E de facto o Senhor diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e serão os dois uma carne. Parece, realmente não há aqui casamento, não há aqui uma cerimónia. Mas está sempre claro que quando há um casamento, quando há um ajuntamento de duas pessoas na palavra de Deus, há um reconhecimento perante as autoridades, perante Deus e perante a família de que aquelas duas pessoas, a partir de agora, estão juntas, vão fazer a sua vida em comum. Infelizmente, há pessoas que não querem fazer. Porquê? Não sei. Mas não estão a fazer aquilo que é bíblico. Porque o que é que Paulo... Não são as palavras do Senhor Jesus Cristo enquanto aqui na Terra, mas o que é que Paulo diz? Que a relação de casamento é uma figura de quem? De Cristo e da Igreja. E a relação de Cristo e da Igreja não é algo feito assim à socapa. Sem dar cavaco a ninguém. Foi claramente. Ele deu a sua vida. Ele se entregou a si mesmo pela Igreja. E mesmo o Senhor Jesus Cristo fala sobre isto. A dada altura, ele falando com a mulher samaritana, diz, vai, chama o teu marido. E ela diz, não tenho marido. Ele diz, disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Ele podia dizer, mas não é teu marido. É a mesma coisa. Se fosse o Jesus, que muitos pintam de que é tolerante e de que abraça o pecador e que não o julga, ele diria, tu não vives com ele? Então é teu marido. Não é
teu marido. Ele deixa bem claro que a mera coabitação não equivale a casamento. E depois sobre o divórcio e o recasamento, ele também diz: o que Deus juntou não separa o homem, qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra adultera. Nós conhecemos estas passagens. Claro que depois há ali uma passagem que alguns gostam de pegar para legitimar o divórcio e recasamento, mas isso é, na minha opinião, não temos tempo agora para explorar isso, mas é torcer as Escrituras. E reparem no seguinte, às vezes há aquela ideia de que Jesus veio para suavizar a lei. A lei é muito pesada. Ninguém consegue cumprir isto. Eu vou dar-vos aqui assim uma forma mais fácil, uma versão mais leve da lei. O que é que ele diz? Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Porém, eu digo, qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, ele não veio aqui baixar a fasquia, veio elevar a fasquia. E mostrar que, de facto, ninguém consegue cumprir a lei. E veio para cumprir a lei e dar a sua vida por nós. Mesmo em relação ao aborto e à pedofilia, o que é que ele diz? Não diz nada. Não, matar uma criança no ventre da sua mãe é errado. Não diz isso claramente, mas diz: qualquer que escandalizar um destes pequeninos, melhor fora que atassem uma mó de azenha ao pescoço e submergisse na profundeza do mar. E agora vem aquela passagem que qualquer pessoa que não conhece a Bíblia gosta. Qual é a passagem preferida de quem não conhece a Bíblia e nem quer saber da Bíblia para nada? Palavras do Senhor Jesus Cristo. Muita gente gosta de apregoar. Quais são? 2 palavrinhas. Não julgues. O Senhor disse para não julgar, não disse? O Senhor diz: não julgues. Eu costumo dizer que isto é o centro do Evangelho, entre aspas, do cristianismo, entre aspas, liberal. O cristianismo liberal pega um bocado da Bíblia e depois tenta adaptar ao mundo em que vivemos. Diz: não julgues. Não temos o direito de julgar. O que o Senhor Jesus Cristo diz nesta passagem, Mateus 7, 1 e 2, diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos vão de medir a vós. O entendimento que eu tenho desta passagem é que o Senhor Jesus Cristo está a dizer para não julgar de forma hipócrita. Não julgues o outro quando tu fazes o mesmo. E a dada altura ele diz o quê? Não julgueis segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Ou seja, é para julgar ou não julgar? É para julgar segundo a reta justiça. E onde é que está a reta justiça? Na palavra de Deus. Portanto, as pessoas gostam de pegar nisto, naquele bocadinho de versículo, e depois montam toda uma teologia, uma maneira de estar à volta daquilo. Alguns gostam de dizer: Jesus aceita-me tal como eu sou. Eu desafio-vos a encontrar uma passagem em que Jesus diga a alguém que está bem no pecado em que está. Não encontram. Ninguém a dizer. O Senhor Jesus Cristo a dizer: ok, estás em pecado, continua. E alguns gostam de pegar nesta passagem. Aquele que está dentro de vós, sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. Isto em relação à mulher que foi apanhada em adultério. Foi apanhada em adultério sozinha, acho eu. Não sei como, mas parece que foi apanhada em adultério sozinha. E ele diz também: nem eu te condeno. Não é? Eu não te condeno. Veem como o Senhor Jesus Cristo é tolerante. Veem como ele está a se criticar os hipócritas. E a não condenar aquela mulher pecadora. Não é? Extraordinário. O Senhor Jesus Cristo é de facto super tolerante, super amoroso. Não é nada como estas pessoas que dizem segui-lo e que são uns intolerantes de primeira. Havia alguém que dizia: se Jesus viesse hoje ao mundo, ele estaria aqui a criticar, a censurar os líderes religiosos como o Franklin Graham, que é o filho do Billy Graham, ou John MacArthur, assim, grandes líderes religiosos nos Estados Unidos, e estaria certamente, o Senhor Jesus Cristo viria, estaria certamente a transformar água em vinho em casamentos homossexuais. Alguns dizem isto. O Senhor Jesus Cristo viria e faria exatamente isso, tal como fez naquela altura o que fez, hoje faria assim. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo diz àquela mulher pecadora? Que poucos gostam
de citar. Vai-te e não peques mais. O cristianismo verdadeiro diz: vai e não peques mais. Este pseudo-cristianismo, que tem uma ideia errada de Cristo, o que é que faz? Diz assim: vem, podes continuar a pecar. Vem tal como estás e deixa de estar como estás. É verdade que Ele compadece das nossas fraquezas. Mas devemos ter em conta que o nosso pecado foi o nosso pecado que levou à sua morte. Ele teve de morrer por causa do nosso pecado. E nós vamos querer continuar em algo, nós que compreendemos o motivo pelo qual ele veio a este mundo, vamos querer continuar no pecado. Tenho aqui mais algumas passagens, por exemplo, em relação às autoridades e aos impostos. O que é que ele diz? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mesmo vivendo debaixo de um regime de tirania, ele nunca apelou à rebelião. Nunca apelou à rebelião contra as autoridades. Em relação à pobreza, alguns têm a ideia de que nós temos de erradicar a pobreza, é a missão da Igreja erradicar a pobreza. Não, não. O que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre os pobres? Sempre estareis convosco. Ou seja, os pobres não vão a lado nenhum, infelizmente. E penso que isto até está estudado do ponto de vista económico, que não é possível não haver pobreza. Nós, claro, podemos ajudar e devemos ajudar, mas não deve ser essa a nossa missão principal. Alguns dizem: Deus vai proteger-me, Deus não vai permitir que mal algum me aconteça. E alguns até, em relação ao Covid, têm dado mau testemunho nesse aspecto, porque pensam que Deus vai protegê-los. E gostam de dizer coisas como: Deus é Pai, Ele não permite que mal algum suceda aos seus filhos. Ora, vão dizer isso aos meus sogros, vão dizer isso ao irmão Pires e à irmã Patrícia e a tantos outros, não é? que passam situações, a nossa irmã Marinela também, e tantos. Quem é que não sofreu? Quem é que não teve dificuldades na vida? E alguns gostam de dizer também, citando o Salmo 91:7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Maravilha, não é? E vi alguns a citar esta passagem até em relação ao Covid. É terrível. Isto é terrível. E sabem uma coisa? Salmo 91:7. Sabem quem é que pegou no Salmo 91? Uma passagem aqui mesmo ao lado. Para tentar o Senhor. Porque o que estas pessoas fazem ao pegar nesta passagem, em Salmo 91:7, e dizer o anjo, e outra também em Salmo 91, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isto é tentar o Senhor. Isto não nos diz respeito diretamente. Eu creio que isto terá a sua aplicação, principalmente na grande tribulação. Não é os 144.000 que vão chegar ao fim da grande tribulação e não vão ser atingidos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Penso que será um lema quase para eles. Mas, sabem quem é que usou o Salmo 91? Alguns sabem. Quem é que usou o Salmo 91 para tentar o Senhor? Foi Satanás. Satanás pegou numa passagem de Salmo 91, torceu-a para dizer: aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão das mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Isto é tentar o Senhor. E quem pega no Salmo 91 para tentar o Senhor não está em grande companhia. O que é que o próprio Senhor Jesus Cristo diz? E nós sabemos disto. No mundo tereis tudo a correr bem, eu vou abençoar a vossa vida, vocês vão andar de bênção em bênção. Não, tereis aflições. Mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. E há alguns que dizem que ele nunca afirmou ser Deus, não é? Alguns dizem: nunca ninguém voltou do outro lado para dizer como é. E o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E depois diz em Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. É ignorância. E nós temos de estar bem firmados à palavra de Deus.
E alguns dizem também, eu tenho de terminar, mas eu queria dizer isto. Alguns dizem, eu adoro à minha maneira, eu creio à minha maneira. Sabe o que é que o Senhor diz a esses? Vós adorais o quê? O que não sabeis. E também diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. E ele diz também, o que está escrito na lei, como lês? É assim, é à maneira de Deus. Eu acho que é uma presunção, uma arrogância da parte do ser humano que está inimizado para com Deus, fez mal a Deus, mas agora ainda acha que ele é que tem de ditar as regras, o homem é que tem de ditar as regras, é que tem o direito de ditar as regras de como é que se há de reconciliar com Deus. Alguns também dizem, somos todos filhos de Deus, e há alguns, o que é que o Senhor tem de dizer? Vós tendes por pai ao diabo. Ele não vai condenar ninguém. O Senhor Jesus Cristo é amoroso, Ele não vai condenar ninguém. Ele diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E ele fala mais do inferno do que qualquer outra pessoa na palavra de Deus. Portanto, muito cuidado com crer no Cristo errado. E que não aconteça com nenhum de nós de criar estas ideias falsas à volta de um Cristo que nós próprios criamos, porque é para a nossa perdição, para nosso prejuízo. Com razão sofrereis, como eu disse no início. E alguns gostam de dizer, eu creio nele, eu creio à minha maneira. Vocês adoram da vossa maneira e nós adoramos da vossa maneira. Mas aqui o importante não é conhecer o Senhor Jesus Cristo. É importante. Mas o que é importante é que Ele nos conheça. Porque é terrível. Algumas pessoas pensam que conhecem a Deus, mas Deus não os conhece. O que é que diz a palavra de Deus? Deus conhece os que são seus. E quem prefere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Porque a coisa mais terrível que alguém pode ouvir, alguém que pensa que conhece a Deus, alguém que quer falar de Deus, que pensa que sabe o que é que Deus diz, pensa que conhece a Deus, a pior coisa que lhes pode acontecer é o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer a alguns. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. E claro que é noutro contexto, não é dito diretamente a nós, mas podemos aplicar. Ele a dada altura diz o quê? Em Mateus 25:34. Vinde, benditos do meu Pai. Que nós possamos todos ouvir isto. Vinde, benditos do meu Pai. E não, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. O Senhor nos ajuda a estarmos firmados na palavra de Deus. E nos habituemos a fazer como os crentes de Bereia, que vão à palavra de Deus ver o que é que ela diz. E não criar ideias formadas por nós, porque isso é idolatria. Isso é criar... Na palavra de Deus nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que é que o homem hoje faz? Cria Deus à sua imagem e à sua semelhança. Isso é idolatria e Deus não vai deixar esse pecado sem castigo. O Senhor nos abençoe.